Você sabe o porquê o primeiro-ministro da Inglaterra tem mais poder politicamente do que a monarquia inglesa? Para isso, vamos voltar a 1640, onde se iniciou a Revolução Inglesa. A gente teve por muito tempo a dinastia Tudor no poder, e nela aconteceu a Reforma Anglicana, que deu início aos processos de conversão de terras feudais para propriedades privadas. E essas ações foram conhecidas como cercamento dos campos, que proporcionaram arrendamentos e depois foram vendidos para os burgueses. Lá, eles transformaram em uma produção capitalista, que criava ovelhas, expulsando assim os camponeses e instituindo ainda mais o êxodo rural. Além de tudo isso, a burguesia ainda estava conseguindo consolidar o seu espaço político, assim tendo mais representatividade na Câmara dos Comuns. Logo após a dinastia dos Tudor, veio a dinastia Stuart, que começou pelo reinado de Jaime I e durou 22 anos. Ele pregava o controle do avanço da burguesia, o aumento dos impostos, a perseguição religiosa dos puritanos, que era em maior parte a religião dos burgueses, e ele também dissolveu o parlamento durante 8 anos. Ele reinou até a sua morte. Dessa forma, o reinado passou para seu filho Carlos I, que governou durante 24 anos. E seu intuito era seguir a mesma política de seu pai de perseguição aos burgueses. Então, tentou aumentar os impostos novamente, mas teve bastante resistência da burguesia. Com isso, aconteceu a Guerra Civil, ou chamada Revolução Puritana, que foi basicamente uma guerra entre o parlamento burguês e a coroa, e ela durou quase uma década. Uma pessoa importante para essa guerra foi Oliver Cromwell, que foi um líder puritano que convocou tanto a base da burguesia como a base dos camponeses para formar seu exército, que era chamado de Exército dos Cabeça Redonda por se recusarem a usar peruca. Além disso, de um lado, a gente tinha os Jaggers, que buscavam a reforma agrária, e do outro, os Levers, que buscavam a igualdade dos direitos. Com isso, a burguesia venceu a coroa e decapitou Carlos I. E em 1649 foi proclamada a República, onde se iniciou o governo de Cromwell. Grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiu o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno do país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça, e ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os Jeers e os Levelers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. E em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell, e antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que é o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuarts. E em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que se diz a respeito do absolutismo. Mas a história se repete, e de novo, o parlamento foi rápido em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem mortes. A estratégia do parlamento foi colocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha, Maria II, era casada com o Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era que, juntos, o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra.
E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis, e ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito, e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista, que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 banana. Iluminismo. A melhor música. DJ Bella, também chamado como século das luzes, marcado por valores a razão, surgido na Europa, logo após o nascimento cultural. Durante o século 17 e 18, defendeu as liberdades individuais, fazia crítica ao absolutismo e também ao mercantilismo. Liberté, igualité, fraternité, foi o lema da Revolução Francesa. Fraternité, foi o lema da Revolução Francesa. Vamos lá! Alguns filósofos influenciaram o Iluminismo: René Descartes, Francis Bacon, John Locke. A principal figura, Immanuel Kant. Os valores da igreja foram questionados. Antropocentrismo, homem no centro. Muitos eram contra a religião instituída, apesar de não serem ateus. Muitos eram contra a religião